Shalom, igreja, graça e paz. Você pode dar um aplauso a Jesus? Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E Ele está aqui conosco nessa manhã. Sem dúvida nenhuma, nós sentimos já a presença dEle. E toda a honra a Ele. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia que Deus fez um milagre na minha vida. Hoje, exatamente um mês, que eu me envolvi num acidente, né, aqui na BR-163, e estou aqui sem nenhum arranhão, ilesa. O meu carro foi completamente destruído, não teve recuperação. Mas os cuidados de Deus me alcançou e eu estou aqui. Eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome de Jesus, porque Ele é digno. Ele é digno de toda honra, de todo louvor. E eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. E eu peço para que você fique atento a essa palavra. Quando eu cheguei aqui, o Senhor colocou no meu coração, queimou. Nada sobre mim, mas tudo sobre o Senhor. Tudo é sobre Ele. E Ele vai fazer do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E nós estamos aqui só para obedecer aquilo que Ele quer sobre as nossas vidas. Amém? E eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, abrisse juntamente comigo, Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Se você não trouxe, você pode acompanhar aqui no telão. Você que está aí do lado aí do seu irmão, fala para ele, repita essa palavra para ele assim. Você sabia que Deus tem uma bênção para você? Fala aí para o seu irmão, faz essa pergunta para ele. Deus tem bênção para você. Amém? Quem é crê nisso? Hoje o tema da minha ministração, se eu for dar um título, eu vou colocar a bênção de Deus dentro dessa palavra. 1 Crônicas 4, 9, diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel e abençoou-me, e aumenta as minhas terras, a oração de Jabes. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus abençoou ao seu pedido. Quando lemos esse texto, nós vemos o significado do nome de Jabes. Jabes, na cultura judaica, o significado do nome de Jabes diria muito o que ele é ou o que ele seria. Todas as vezes que ele lembrava do significado do nome dele, lembrava do que a sua mãe dizia, com muitas dores deu à luz. Isso provavelmente trazia tristeza, pois ele não queria ser lembrado por isso e muito menos pelo nome. Então ele orou a Deus, o Deus de Israel, para que o abençoasse. E Deus o abençoou. Às vezes nós nos conformamos em viver algo que muitas vezes podemos, através das nossas atitudes e orações, nos conformamos. Jabes não se conformou, pelo contrário. Jabes orou para que o Deus que pode mudar destino, mudasse o destino dele. E isso aconteceu, sabe, queridos? Isso é uma verdade. Muitas vezes nós nascemos, nós somos rotulados, talvez não pelo nome, mas por palavras, por coisas que são transferidas nas nossas vidas através de pessoas.
E nós nos conformamos com isso. Mas aqui dentro dessa palavra, dessa leitura, nós vemos uma atitude de um homem que ele não se conformou. Pelo contrário, ele orou, ele buscou o Senhor. Ele falou com Deus, para que Deus viesse mudar o destino dele. E isso pode acontecer na nossa vida também, queridos. Eu não sei qual é o decreto que está sobre você, sobre a sua vida. O que tem te aprisionado, o que tem te paralisado. A gente vê, nós que trabalhamos com o encontro com Deus, nós vemos quando nós estamos passando pelo encontro, tantas pessoas, né? Ali, trazendo muitas coisas da sua geração, do seu passado, sabe? Mas esses dias, nós tivemos uma ministração aqui do pastor Helry, falando sobre as futuras gerações. O que nós estamos deixando para nossas futuras gerações? Quais são os legados que nós estamos deixando? Sabe, eu não sei que legado que seu pai, sua mãe, sua família deixou para você. Mas eu sei que o nosso Deus, o Deus de Israel, pode mudar o seu destino. Ele pode mudar, como mudou o meu, tem mudado de muita gente, que a gente apacenta, acompanha. Deus pode mudar. Como mudou o destino de Jades. Mas Jades, ele tomou uma atitude. Sabe, queridos? Isso que eu quero falar hoje. Quando eu sofri esse acidente, hoje está fazendo um mês, eu pensei, falei, nossa, e agora? Como que eu vou fazer para mim dirigir novamente? Porque não é fácil. A minha mente visita o momento do acidente várias vezes durante o dia. Eu volto lá, eu vejo toda a cena. E a minha filha falou, mãe, você precisa respeitar o seu tempo, ter tranquilidade, te respeitar para depois você começar a dirigir. E esses dias lá em casa eu precisava fazer algo e o carro estava lá e o pastor não estava lá e eu vi o carro e eu orei ao Senhor. Falei, Senhor, isso não pode me paralisar. Isso não vai me paralisar. E eu entrei dentro do carro e eu fui ao local onde eu precisava chegar. Eu cheguei, confesso para vocês, eu cheguei trêmula, eu cheguei assim com a respiração afogante, sabe, mal-estar, porque foi a primeira vez que eu peguei o carro. Enfim, eu já estou dirigindo para cima e para baixo. Estou, sabe por quê? Porque isso não vai me paralisar. Não vai. Eu respeito o processo. Mas também eu preciso sair disso. Eu preciso sair de dentro disso, desse processo. E o carro que eu dirijo hoje é só pela misericórdia. Porque o carro do meu esposo, né? O meu era automático e o dele ali é difícil. Tem que cambiar e tudo. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então a gente precisa, queridos, nos mover. Nós precisamos ter, sabe, reação. A oração, ela já fala oração, ação, atitude. O problema é que muitas vezes nós não temos atitude. Nós nos conformamos. Nós vivemos algo que nós podemos mudar a nossa vida, mudar o nosso destino. Jabes, ele não se conformou, sabe? Porque muitas vezes, muitas pessoas olhavam para ele e pensavam, né? Olha, aquele rapaz lá, aquele homem lá, a mãe dele dizia, nossa, sofri tanto para ter ele, tive tantas dores. E realmente, talvez foi o processo dela, ela teve isso. Mas que isso não veio marcar o destino dele. Porque aqui o texto fala que ele foi um homem respeitado na sua família. Ele foi um homem respeitado pela família. Sabe? E quando ele ora ao Senhor com sabedoria. E isso nós devemos ter. A nossa oração, ela não tem que ser uma oração vazia, sem sentido, sem propósito.
Pelo contrário, a nossa oração tem que ser oração intencional, específica para Deus. Quando ele fala aqui no texto que ele orou ao Senhor e pediu para que o Senhor o abençoasse. Senhor, me abençoe. Olha aí o pedido que ele fez para Deus. Me abençoe, Senhor, e aumente as minhas terras, para que eu aumente as minhas tendas. Oração intencional. Oração intencional, é isso que nós temos que fazer diante de Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, eu não sei se você já ouviu essa palavra, se você já foi ministrado por ela, mas é uma palavra que desata a nossa mente, desata, né, a nossa vida. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele pode fazer todas as coisas, exatamente tudo. Não existe impossibilidade para o nosso Deus. Quando nós entregamos a nossa oração a Jesus com intencionalidade, Deus ouve, sabe? E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, imaginamos. Sabe por quê? Porque Ele pode fazer todas as coisas e nós podemos nele todas as coisas, porque Ele nos fortalece dia após dia. Não é pela nossa força, não é pelo nosso mérito, não é, mas é porque Deus, Ele pode fazer e se agradar da tua oração. Ele pode fazer isso. Passamos sim, por momentos difíceis, desafiadores nas nossas vidas. Quanto de nós, né? Quanto de nós não passamos dias difíceis, desafiadores. Mas muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, é permissão de Deus. É permissão de Deus. Já tem um louvor, né, antigo que fala, né? Tudo é permissão de Deus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, Deus quer que nós chegamos até Ele. Sabe? Ele quer que nós viemos ter experiências com Ele. Ele quer, sabe o quê? Ele quer ter um relacionamento mais de perto conosco. Porque quando você está na luta, meu irmão, quando você está na prova, você chega nos pés do seu Deus. Você vai quebradinho. Sabe quando aquele filho está precisando de algo, da parte do pai e da mãe chega, né, devagarzinho, daquele jeitinho, e quer algo e vai chegando, com aquela voz mansinha, para receber do pai. E o pai, ele sabe o momento certo. Obrigada, Jaque. Ele sabe o momento certo de nos abençoar. Às vezes nós queremos, né, no nosso tempo e na nossa vontade, mas não é assim. Às vezes nós precisamos passar por momentos, por dificuldades, por desafios, para realmente se quebrantar aí de verdade diante de Deus. Porque Deus é um Deus de verdade. Não dá para maquiar coisas com Deus, é um engano nosso. Não dá para passar um pano, não dá. Com Deus é verdade. E Ele quer ver as nossas verdades. Você acha que Deus no som do seu coração? Aqui no Salmo 139 ele fala que Ele nos conhece. Ele conhece o nosso pensamento. Antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele tudo sabe, tudo conhece. Mas na verdade, Ele quer que nós viemos chegar até a Ele. Ele quer que nós nos aproximamos mais dEle. E no momento da luta, no momento da prova, esse é o momento que mais nós chegamos perto dEle. Mais nós conhecemos o coração dEle. É o momento onde nós nos abrimos a Ele de verdade. E é o que Ele nos ensina aqui. Sabe, queridos?
Porque o prazer de Deus não é para que um filho se perca, de forma alguma. O prazer de Deus é para que nós venhamos ser abençoados, Tiago. A bênção de Deus já está sobre nós. Quando Jesus, ele se entregou naquela cruz do Calvário, ele se rendeu ali, que ele se entregou, foi para nos dar vitória, para nós conquistar direitos. Quem falou que nós devemos viver vidas, escassez aqui nessa terra, é mentira de Satanás, é mentira. O melhor dessa terra é para nós, é para os filhos dele. Você é filho, você tem herança adquirida por ele. O brado dele não foi em vão. É o nosso direito de vitória, é o nosso direito de conquista. Nós somos mais, muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Assim diz a palavra. É assim. E as bênçãos do Senhor, Provérbios 10, 22. As bênçãos do Senhor é para nós, aquele que busca Ele em sinceridade, aquele que cumpre os seus princípios, aquele que, como diz o irmão Reinaldo aqui, né, se abre a Ele com um coração de verdade. As bênçãos de Deus, ela nunca vai te matar. Ela não vai acrescentar dores em você, pelo contrário, ela vai te enriquecer. É a palavra, Provérbios 10, 22. E eu vou ser muito ousada, porque eu sou ousada, irmãos. Eu sou ousada. E eu vim aqui hoje, quando eu estava estudando essa palavra sobre a vida de Jabes, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer com esse povo? O Senhor falou assim: só entrega a minha boca que você vai profetizar hoje. E você vai profetizar, porque tem vidas ali que precisam mudar destino. E eu, como profeta do Senhor, eu falo para ti nessa manhã: levanta um altar de oração diante de Deus. Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar o seu destino. Quem disse para você que é o fim? Quem disse que para você que é o fim? A resposta de Deus nessa manhã é dizer assim: eu posso todas as coisas naquele que me busca, naquele que eu fortaleço. Talvez você chegou aqui hoje sem nenhuma expectativa. O ano está se findando. E você fez uma autoanálise. E olhou. E está vendo que está tudo um caos. Que nada que você projetou, nada que você colocou dentro do projeto aconteceu. Mas Deus é lindo, é maravilhoso e Ele é Pai. Ele traz essa palavra como resposta para você, nessa manhã, que Ele pode mudar o seu destino, como Ele mudou de Jabes. Sabe, queridos, e uma das primeiras bênçãos que nós temos que ter diante de Deus, sabe, é uma palavra que o Reinaldo falou várias vezes aqui na ministração de oferta. A maior bênção que o homem e a mulher pode ter, a sua casa, a sua família, é ter a presença de Deus. É ter Ele. Sabe, é ter Ele. Jabes, na oração dele, ele faz esse pedido para Deus: que a tua mão esteja comigo. Sem Deus, nada. Com Deus, tudo. E nós temos que entender isso. E com Deus, nós podemos todas as coisas. E com Deus, aqui em Mateus 6, 33, Ele fala assim que nós devemos ter essa atitude de buscar Ele primeiro. Buscar a Ele. Buscar a Ele de verdade. Porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o segredo é buscar ao Senhor em primeiro lugar. Colocar Ele como primícia na nossa vida. Não como padrão religioso, não. Mas como os filhos que amam o Pai, de devoção, de amor. Buscar Ele. Mas o que vemos hoje é o contrário, não é? É o contrário. Nós invertemos essa palavra.
Muitas vezes nós buscamos o nosso querer, a nossa vontade. É por isso que muitas vezes nós nos decepcionamos, porque nós não temos essa oração com Deus. Senhor, o que o Senhor quer? Como agir? Como fazer? Dá-me direção, dá-me sinais. Queridos, eu estou comentando muito sobre o acidente aqui. Foi na semana do Congresso de Mulheres o meu acidente. Foi na segunda-feira, na sexta-feira. Na segunda-feira, eu estava aqui na salinha, com as pastoras, com a liderança do Congresso. Na segunda-feira era a nossa última reunião. E nós viemos aqui ter esse tempo, preparando tudo para sexta-feira iniciar o Congresso, sábado iniciar o Congresso. Sexta-feira nós estamos fechando tudo, sábado nós faríamos o Congresso. E nós estávamos em propósito, gerando o Congresso em oração, em jejum. E na segunda-feira, quando nós estávamos aqui em oração, eu me emociono muito, porque nós terminamos a reunião e nós fomos fechar em oração. Quando nós estávamos fechando ali em oração, diante de Deus, eu estou aqui no altar. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu caí igual como diz o outro, uma abóbora no chão assim. E eu fiquei estirada no chão. As meninas não entenderam o que estava acontecendo e nem eu. Mas algo assim me fez ficar deitada no chão. E ali elas vieram e começaram a interceder e orar por mim. E colocaram a mão sobre a minha vida, me abençoando, né, irmã Francisca? A irmã Francisca estava aqui no dia. E eu confesso para vocês, diante do altar do Senhor, naquela oração, ali já era o sinal do meu milagre do acidente. Você sabe por quê? Porque eu estirada no chão, eu sentia algo que me cobria dos pés à cabeça. Eu sentia como se fosse um manto, como se fosse uma cortina, algo me cobrindo dos pés à cabeça. Ali começou o meu milagre. Ali começou o meu milagre. Queridos, se vocês verem o estado do meu carro, é impossível alguém olhar nele e falar que saiu sobrevivente daquele carro. Quando a Polícia Federal chegou ali para fazer, fazer todo o procedimento, primeira coisa que ele perguntou para uma pessoa que estava lá, teve vítima, né? E eu estava lá, sem um arranhão. Sem um arranhão. Sabe o que eu quero dizer para você sobre isso? Isso foi oração. Isso foi as mulheres que me cobriram ali. Isso, sabe, são destinos mudados através da oração. Então hoje, queridos, nós temos a oportunidade de ser intencionais com Deus e mudar o nosso destino através da nossa oração. Eu sinto que existe um céu preparado sobre Jerusalém. Eu não estou falando isso para encher ego, não. Eu não preciso disso. Eu me conheço em Deus. Hoje, Deus está abrindo, sabe, portas, e você vai passar por ela. E você vai passar por ela. Você vai chegar aqui e você vai falar: eu passei, estou aqui com a minha vitória. E você vai vir agradecer ao Senhor. As portas estão abertas. As portas estão abertas. O desejo de Deus é nos fazer felizes, plenos, completos nele. Esse é o desejo de Deus. Talvez o que você tem vivido não seja a sua realidade agora nesse ano de 2025. Um ano desafiador, extremamente difícil, mas o ano não acabou.
Nós estamos aqui e o ano não acabou. Você crê nisso? Que Deus pode mudar radicalmente a sua vida? Deus pode. Deus pode. Sabe por quê? Porque Deus ouve os filhos dele. E eu gostaria que a Vivi colocasse aí para mim, João, capítulo 9, e o versículo 31. Olha aqui que a palavra do Eterno nos diz. Ora, nós sabemos que Deus não ouve o quê? Mais forte. Ora, nós sabemos que Deus não ouve Mas se alguém é temente a Deus, a Ele, faz a sua vontade a esse, Ele ouve. É isso. Deus não ouve a pecadores. Mas se o filho dele é temente a Ele, a esse Ele ouve. Então Deus, Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer ouvir o teu clamor. Porque Ele está te ouvindo. Ele não ouve a pecadores, mas Ele ouve aquele filho que chega a Ele com arrependimento, pedindo pela tua bondade, pela tua misericórdia, e pela palavra. E a palavra de Deus, ela é fiel, ela nos assegura que Deus, Ele ouve a nós. É a palavra que está dizendo. Ele não ouve a pecadores, mas se nós somos temente a Ele, Ele vai ouvir sim. É a palavra. A oração de Jabes, o que ele pediu? Ele pediu para que com sabedoria, com inteligência, com intencionalidade, ele pediu para que Deus aumentasse a terra dele. E no texto, nós vemos que Deus alargasse as suas tendas, e que Deus fez isso. Deus a abençoou. E o que me chama muita atenção é que nós temos que entender que é através das nossas orações muitas vezes. E muitas vezes nós queremos ouvir orações de outras pessoas, né? Queremos ouvir orações de profetas, de pastores. Mas nós precisamos orar ao Senhor. Buscar a Ele, sabe? Não que isso seja errado, não estou falando que seja errado, de forma nenhuma. Mas a nossa oração tem que ser uma oração intencional, nós com Deus. É nós em direção a Ele, com intencionalidade, sabe? Falar as nossas verdades para Deus, falar o que nós precisamos da parte dEle. Eu disse para vocês aqui que não dá para passar pano, não ser de verdade com Deus, sabe? A oração, ela tem que ser verdadeira. Jabes fez essa oração diante de Deus. Ele pediu algo específico para Deus. Eu não sei o que você está precisando da parte de Deus. O que você precisa hoje falar com Deus. Algo específico. Mas eu sei que Ele pode fazer isso, Ele pode mudar o seu destino, Ele pode mudar a sua vida, sabe? Salmos fala que nós precisamos o quê? Entregar ao Senhor, fazer a entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, sabe? Fazer a entrega, mas a entrega é a entrega total, queridos. Sabe, Deus o fará. Sabe por quê? Porque Deus pode fazer. Sabe, tudo com Deus, e sem Deus nada. E nós temos que entender isso. Faz a sua entrega nessa manhã. Eu sei que você tem coisas para entregar diante de Deus. Ou será que só eu que tenho? Será que é só a pastora Zana que tem? Não. Se Deus te trouxe aqui, é porque você tem algo para entregar ao Senhor. Você sabe o que você tem passado. Você sabe o que você tem vivido. Senão Ele não nos traria uma palavra exatamente como essa. Em Isaías 41, 3, Deus nos faz uma promessa. Sabe?
E eu quero trazer essa ministração muito respaldada na palavra de Deus, porque tudo que eu estou ministrando aqui tem respaldo bíblico dentro da palavra. Em Isaías 41:13, olha aqui que o Senhor nos fala, olha a promessa que o Senhor nos faz, olha a promessa que Deus está fazendo para ti nessa manhã, porque eu, o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Essa é a promessa que o nosso Pai está fazendo hoje. Eu não sei se você tem a dimensão, se você tem a compreensão, se você tem consciência dessa palavra, mas hoje a promessa é essa para nós. Sabe, Ele toma, se oferece, se entrega, dá a tua mão para Ele nessa manhã. É Ele é promessa. E eu digo para você, passará o céu, passará a terra, mas as promessas do nosso Deus não hão de passar. Se Ele te prometeu, querido, é Ele que te prometeu, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele pega pela tua mão, dá a sua mão direita para Ele aí, estenda as tuas mãos direitas para Ele, estenda as tuas mãos direitas. Eu não estou falando com uma igreja viva não, eu não estou falando com uma igreja viva não, porque se eu estivesse falando com uma igreja viva, já tinha gente saltando nessa cadeira, já tinha gente glorificando ao Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Ei, labaxibianda, lamai, bianda, lamaia. Ei, Deus pode fazer. E eu vim aqui como profeta do Senhor, como boca de Deus, me posicionada nessa manhã. Sabe por quê? Mateus 7:7. Põe aí para nós, Vivi, outro respaldo bíblico da palavra. E se você não crê, eu estou crendo pela palavra. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai em oração, e encontrareis. Bate em oração, porque a porta vai se abrir, e abrir-se-vos-á. A porta vai abrir, é a palavra do teu Deus Todo-Poderoso para você nessa manhã. Ele anda lá, manda lá, me anda lá, maia. Você pode ter chegado aqui nessa manhã, dizendo, não vai acontecer, o meu destino não vai mudar. Mas Deus te manda essa promessa hoje, queridos. Está quentinha, veio do céu. Ela veio do céu. Busca a sua bênção. Vive o novo de Deus. Mude o seu destino através da sua atitude e oração. A última palavra, ela vem de Deus. Mude a sua mente. Quantas pessoas cativas de mente. Quantas pessoas cativas de mente. Aleluia, Romanos 12 fala que nós devemos mudar primeiro a nossa mente. Muda a mente, queridos. Você tem parte do reino de Deus. Você tem parte das coisas celestiais. O problema é que nós não mudamos a nossa mente, nós entramos no conformismo. E hoje eu vim, desconstruir isso da sua mente, através da palavra de Deus. Sabe, queridos, é mudança. Nós estamos falando de transformação o ano todo, não é, Tiago? O ano todo a palavra tem sido ministrada, tem jorrado desse altar, para que nós venhamos ser transformados, para que nós venhamos viver novos destinos, a nossa mente venha a ser transformada. Foi um ano de palavras proféticas, foi um ano de direcionamento, foi um ano de alinhamento. Mas nós precisamos querer mudar a nossa mentalidade. Não adianta a gente vir aqui trazer uma palavra igual essa, e se nós não vivermos ela dentro de uma transformação. Sabe, queridos, muda. A última palavra, eu disse aqui, vem de Deus. Os relatórios podem ser improváveis. O relatório pertence ao homem. Mas o relatório fiel e a última palavra é de Deus. É a de Deus. É um ano de transformação, de mudança. E eu peço para que você faça essa declaração.
Faça essa declaração diante do teu Deus, diante do teu Pai, diante das orações que hoje você tem oportunidade de falar com Ele. Sabe, 2026, a irmã Francisca iniciou o culto aqui dizendo que vai ser um ano extraordinário. Eu já peguei para mim. Eu não sei você, mas eu já peguei essa palavra para mim. Eu creio, eu vou viver um ano extraordinário. Sabe por quê? Porque eu estou, sabe, com a minha mente em transformação para viver esse extraordinário. Aleluia. 2026, se você crer, erga a sua mão aí. 2026 será o melhor ano da sua vida. Deus, Ele ouve a oração dos seus filhos. E hoje eu vim aqui nessa manhã dizer que Deus tem promessa para você. Promessas o quê? Talvez até promessas antigas, que você nem se lembra mais. Promessas, palavras que Ele te deu, e que você nem lembra mais. Mas Deus vai cumprir, porque nós estamos de um céu profético aqui nessa manhã. Nós estamos com os céus abertos aqui em Jerusalém nessa manhã. Você crê nisso? São promessas antigas que você esqueceu, que você nem lembra mais. Mas Deus, Ele é especialista, sabe, em cumprir as suas promessas. E não vai parar essas promessas até você, porque o destino não é isso. Quando a promessa ela nos alcança, quando as bênçãos do Senhor nos chegam, ela não tem que parar em nós, mas ela tem que jorrar, não somente para nós, mas para toda a nossa família e para uma geração. Porque se ela não jorrar, ela não tem propósito. Quando a bênção te alcançar, a bênção ela tem que jorrar para outras pessoas. Quando Deus te trazer um nível, sabe, de enriquecimento, de prosperidade, de dinheiro, lembra de pessoas que sempre esteve junto com você, nos seus momentos difíceis, nas suas lutas, nas suas guerras, dizendo para você assim: você vai vencer, você vai vencer, você vai conquistar. Lembre-se, não para, não retém a bênção em você, porque senão não cumpre o propósito de Deus. O propósito de Deus é para que nós viemos ser abençoados, porque tudo aquilo que nós dividimos, Deus multiplica na nossa vida. Deus multiplica, sabe? Aquela viúva, o azeite dela foi multiplicado, e não foi multiplicado só por um período, pelo contrário, para viver a vida toda, a vida inteira dela. Então, quando a bênção chegar para você, a bênção de Deus não vem pela metade. A bênção de Deus, ela vem completa. Ela vem completa. Então, a finalidade de Deus é alcançar outros propósitos através da sua vida. Independente de quem te abençoou ou não abençoou. Mas jorre as promessas de Deus. Cumpre o propósito através de você para outras pessoas. É dessa forma, porque o propósito de Deus é isso. É para que nós viemos viver as promessas realmente com propósito. E as bênçãos vai alcançar você e toda a tua família e a tua geração. Amém? E eu termino a minha ministração dentro de tudo que eu relatei, de tudo que eu falei aqui. Que esse ano de 2026, ele será extraordinário na sua bênção, na sua vida. Mas para que isso aconteça, não faça as orações vazias. Faça orações com propósito. Faça orações intencionais. Faça oração de verdade. Essa é a minha palavra, a palavra de Deus para a sua vida nessa manhã. Que você desfrute,
que você viva o melhor de Deus, sabe? Como Jabes viveu. Você sabe por quê? Finalizando o pedido de oração de Jabes, ele fala assim para Deus: que a sua mão esteja comigo, guardando-me dos males. Pode vir dificuldade, pode vir desafios, mas o Senhor estará contigo, Ele vai te guardar, amém? Como Ele fez com Jabes, e livrando de dores. E a resposta de Deus em direção a Jabes foi essa: e Deus atendeu o seu pedido. Se coloca em pé, por favor. Eu não sei o que você precisa orar a Jesus nessa manhã. Qual oração que você precisa fazer a Ele? Os meninos vão louvar uma canção e eu convido você a fechar os seus olhos. E você ore ao Senhor. Nós temos uma palavra-chave aqui, a qual eu acabei de ministrar. E Deus o abençoou. Termina a palavra. E Deus o abençoou. E eu quero usar essa mesma palavra sobre a sua vida hoje. E Deus vai te abençoar. E Deus vai te abençoar. Feche os seus olhos. Sabe, não deixa que ninguém do seu lado venha te interromper dentro dessa oração. Não se permita. Fale com Deus. Ele está aqui, queridos. A presença dele é muito real neste lugar. Talvez você não precisa de algo material, financeiro. Talvez você precisa de uma bênção física, uma cura. Talvez você precisa uma bênção para alguém da sua família. Talvez você precisa, dentro do seu casamento, do seu relacionamento, algo. Eu não sei o que você precisa. Eu não conheço todo mundo que está aqui. Eu não conheço. Mas Salmo 139, Jesus conhece. Ele conhece a intenção do seu coração. Ele sonda você. A única coisa que ele fala: entrega tudo a Ele. Entrega o seu caminho, entrega a sua vida a Ele. Entrega, faz a entrega. Eu tenho plena certeza, Jesus, Ele está aqui conosco. Eu sinto muito a presença dEle aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele pode preencher todo o vazio. Ele pode preencher todas as percas. Talvez você teve muitas percas nesse 2025. Mas a última resposta é de Deus, querido. Entrega para Ele agora. Tem alguns dias ainda. Nós estamos aqui sobre o céu de Jerusalém. Mês de dezembro, né, Paulo? Mês de milagre. Nós estamos aqui declarando que será um mês de milagre. Eu, particularmente, eu tenho ido de cultos aqui de irmão da igreja, já cultos de agradecimento. Eu já tenho ido com o pastor realizar culto de agradecimento. Então não acabou, não é o fim, pastor Gel. Não é o fim, não é. Não é o fim. Quem disse para você que é o fim? Quem? Pelo contrário, Deus te manda te falar hoje que Ele pode fazer tudo, exatamente tudo novo, porque Ele está fazendo uma coisa nova. Esse é o seu momento com Deus.